durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que debatia a criação de mais uma lei sobre o marco temporal das terras indígenas, o senador Plínio Valério resumiu o problema, que só foi criado porque o Supremo Tribunal Federal atropelou o Congresso Nacional e legislou em seu lugar. O senador apontou: se vivêssemos nós num Estado pleno de direito, que nada mais é do que os poderes se respeitando, legislador legisla, juiz julga e o executivo executa, esse problema não teria surgido. O problema é que nós, senadores, nós, instituição Senado, permitimos, e já faz tempo, que o Supremo Tribunal Federal se apoderasse, se intrometesse e usurpasse as nossas prerrogativas. Isso é efeito colateral. Nós legislamos aqui para manter o marco temporal. Foi para o Executivo que no direito dele vetou. Voltou para nós que no nosso direito derrubamos o veto. O que o Supremo Tribunal Federal tem a ver mais com isso? Nada. Plínio Valério explicou. É porque a vaidade de alguns ministros não permite que eles simplesmente digam: isso é interna corporis, está decidido. E já está decidido, porque só quem pode colocar na lei e na Constituição alguma coisa somos nós, legisladores. O senador prosseguiu. Eu quero falar do efeito colateral dessa usurpação do Supremo Tribunal Federal que nos tomou isso. E está pior. Não só nos tomou a prerrogativa, como também nós o estamos imitando, com essa proposta de prorrogar, de protelar. Lá no Supremo eles pedem vista de 13 anos. Aqui nós temos uma semana para devolver. Então a gente começa não só a se quedar, a se ajoelhar, a ficar submisso ao Supremo, como também a imitar o próprio Supremo. O senador Plínio Valério lembrou de sua carreira no Legislativo e perguntou: como eu vou aceitar um ministro, que não deveria ter esse nome de ministro, mas de juiz, usurpar a minha prerrogativa dada por quase 1 milhão de votos de amazonenses? Nós não podemos mais. O senador disse: eu ia falar de Amazônia, ia falar disso tudo, mas é importante nesse momento que o Brasil está nos ouvindo falar do Supremo Tribunal Federal. Chegou a hora. Não podemos mais aceitar essa intromissão, essa usurpação. Eles não podem legislar numa Constituição que eles imaginam, que eles gostariam de ter e que tem a frustração de não ser o que nós somos. Eles pensam que são mais que nós, mas no íntimo eles sabem que não são, porque eles não podem criar leis. Eles não podem colocar na Constituição leis. Eles podem rasgar a Constituição, mas não podem colocar na Constituição as leis que nós podemos colocar. E daí essa desavença. Plínio Valério ponderou que o problema não é da instituição Supremo Tribunal Federal, e sim de pessoas que lá estão e que precisam ser contidas. Ele disse: eu falo de alguns ministros que se julgam semideuses, de alguns ministros que pensam que o prédio do Supremo é o Olimpo, e não é o Olimpo. Portanto, eu acho que a questão não pode mais ser levada adiante. O senador explicou: Estado pleno de direito é coisa simples. Juiz julga, legislador legisla, executor executa. Só isso. E a gente não vive o Estado pleno de direito. Ele lembrou: eu falo do meu comportamento e o meu comportamento me diz que não podemos mais tolerar a usurpação, a intromissão do Senado Federal na causa que só nos diz respeito. Marco temporal já está decidido. Nós decidimos, o presidente Lula vetou, nós derrubamos o veto e o executivo respeitou. Aí recorrem, e o Supremo não tem a humildade, a consciência de dizer: não, isso está decidido, a gente não vai mais se meter. Ele ironizou: agora olha só, um ministro propõe, tu trazes 3 representantes, tu trazes 3 e nós vamos decidir. Caramba, não é assim que funciona. Isto aqui é legislativo, isto aqui é democracia. O senador disse: nós fomos para lá dar a cara a tapa, eu sou voto. Diz o que você quer, se me quer ou não me quer, e nós vencemos. E esses ministros, cara, não têm um voto.
Eles vêm aqui pedir da gente, na sabatina, com toda a humildade do planeta e depois se acham. Eles já não nos conhecem mais, não sabem que pela lei atual do impeachment nós podemos empichá-los sim. E eu encerro dizendo que nesse caso, só remédio amargo. E o remédio amargo é empichar um desses ministros. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Davi, o senhor falou em decisão efetiva. Se vivêssemos nós no Estado pleno de direito, que nada mais é do que os poderes se respeitando, legislador legisla, juiz julga, executivo executa, esse problema não teria surgido. O problema é que nós, senadores, nós, instituição Senado, nós permitimos, e já faz tempo, que o Supremo Tribunal Federal se apoderasse, se intrometesse e usurpasse as nossas prerrogativas. Isso é efeito colateral. Nós legislamos aqui para manter o marco temporal, foi para o Executivo, no direito dele vetou, voltou para nós, nosso direito, derrubamos o veto. O que é que o Supremo Tribunal Federal tem a ver mais com isso? Nada. É porque a vaidade de alguns ministros não permite que eles simplesmente digam isso é interna corpo, está decidido. E já está decidido, porque só quem pode colocar na lei, na Constituição, alguma coisa, somos nós legisladores. O problema, e eu volto, porque não precisa mais, o relatório foi excelente, a exposição do Irã esclareceu tudo, e a proposta do senador Jacques de conciliar, não preciso falar sobre o marco temporal. Eu quero falar do efeito colateral dessa usurpação do Supremo Tribunal Federal, que nos tomou isso. E está pior, não só nos tomou a prerrogativa, como nós estamos imitando com essa proposta de prorrogar, de protelar.
Lá no Supremo, eles pedem vista de 13 anos. Aqui nós temos uma semana para devolver. Então a gente começa não só se quedar, se ajoelhar, ficar submisso ao Supremo, como imitar o próprio Supremo. Eu levei... Obrigado, senhor. Eu levei 36 anos da minha vida me dedicando à política para chegar aqui. Eu não quis ser juiz. Eu não quis ir para o judiciário. Então, como é que eu vou aceitar um ministro que não deveria ter esse nome de ministro, mas de juiz, a usurpar minha prerrogativa dada por quase 1 milhão de votos de amazonenses? Nós não podemos mais. Jacques Wagner, a sorte desse governo é tê-lo como líder aqui. É tê-lo aqui. Se não fosse isso, Jacques, a coisa aqui era muito pior. Porque você é um príncipe, você é um diplomata, tudo que você propõe é sensato. Só que eu acho que agora nós chegamos naquela de ter que resolver. Na CPI, a gente descobriu alguns dados, e esses dados são públicos que precisam ser resolvidos. Eu vou deixar no final uma pergunta aqui. Se demarcasse terra, resolvesse o problema dos índios, por que 42% deles vivem na cidade? Saem das reservas e vão para a cidade. Por que, Irã, isolam os nossos irmãos e os condenam à miséria? E eles não têm para onde ir, saem e fogem disso. Com o marco temporal, temos 13% do território nacional para 1 milhão e poucos mil índios, que é mentira do IBGE, mas vou admitir. Sem o marco temporal vai passar de 20%. Estados Unidos, que é o exemplo, o brasileiro adora imitar, com esse complexo do colonizado que tem, adora imitar. Lá são mais de 3 milhões de indígenas, para 3% do território nacional. Para 2,5, né? Não chega nem a 3. E o que nós descobrimos, o que nós vimos, o Márcio está aqui, foi o nosso relator na CPI das ONGs, e aqui eu faço sempre um adendo, não demonizamos ONGs, elas são necessárias e importantes, mas essas ambientalistas que a gente combateu, tem que continuar combatendo. Eu ia falar de Amazônia, eu ia falar disso tudo, mas é importante neste momento que o Brasil está nos ouvindo falar do Supremo Tribunal Federal. Chegou a hora, não podemos mais aceitar essa intromissão, essa usurpação. Eles não podem legislar numa Constituição que eles imaginam, que eles gostariam de ter e que tem a frustração de não ser o que nós somos. Eles pensam que são mais que nós, mas no íntimo eles sabem que não são, porque eles não podem criar leis. Eles não podem colocar na Constituição leis. Eles podem rasgar a Constituição, mas não podem colocar na Constituição as leis que nós podemos colocar. E daí essa desavença. Eu não falo da instituição, Jacques. O Supremo Tribunal Federal é respeitado, é extremamente necessário e precisa. Eu falo de alguns ministros que se julgam semideuses. De alguns ministros que pensam que o prédio do Supremo é o Olimpo, e não é o Olimpo. Portanto, eu acho que a questão não pode mais ser levada adiante. A gente tem que decidir pelo sim ou pelo não, porque esse tempo, Jacques, eles vão lá e vão acabar julgando que o marco temporal não deve permanecer lá, aí nós vamos enfrentar uma coisa que está decidida. O judiciário legislou, o executivo vetou, o judiciário derrubou o veto. Pronto, isso é Estado pleno de direito. Repito, Estado pleno de direito é coisa simples. Juiz julga, legislador legisla, executor executa. Só isso. E a gente não vive o Estado pleno de direito. A sua exposição, Davi, esclarecedora e corajosa. Eu acho que é porque nós, amazônicos, sofremos mais do que os outros nesse aspecto. A gente sofre muito mais por você saber que o Amapá está amordaçado, cadeados ambientais, que Roraima está amordaçada, que o Amazonas está amordaçado. Eu vou dar 2 exemplos para encerrar de como são manipuladores. O potássio e Altazes são 34 etnias. E eles dizem, Milton, ele precisa da unanimidade. 30 querem, 4 não querem. E haja Procurador Federal da República da liminar vetando. Temos agora lá, no novo Remanso Itacoatiara, Amazonas, o ICMBio foi lá, fez audiência pública e já tá num decreto, numa norma aí, reservando o equivalente a 15 mil campos de futebol para proteger o saúde de coleira, sem ouvir nenhuma comunidade. São 10 comunidades. Olha só a hipocrisia dessa gente. Então, se a gente protela, se a gente não põe um freio, se a gente não enfrenta dessa vez o Supremo, não vamos enfrentar nunca mais.
E quando eu digo enfrentar, não é por querer aquilo que não nos pertence, é por querer o que é nosso por direito. Eu estaria envergonhado aqui se não estivesse dizendo isso. O meu eleitor, quando mandou para cá, sabia que eu ia dizer isso. Então, se eu fico submisso, se eu me quedo perante os maus ministros, existem os maus ministros, sim, no sentido de que não estão fazendo o seu papel, eu não posso deixar que eles façam o meu trabalho, sob pena de que eu estou falhando, enganando aqueles que votaram em mim, que acreditam nisso. Então, como amazônida, eu só falei isso como amazônida, na realidade, como cidadão, porque, volto a repetir, o relatório, a mim, perfeito, intervenção do doutor Irã, perfeita, e a tua também, Davi. Então, quisera eu não ter que dar esse desabafo e esse grito. Quando eu falo do Supremo, eu não estou, pelo amor de Deus, falando do comportamento de senadores. Eu falo do meu comportamento. Eu não ouso falar de nenhum comportamento de nenhum colega e nenhum colega. Eu falo do meu comportamento. E o meu comportamento me diz que não podemos mais tolerar a usurpação, a intromissão do Supremo Tribunal Federal na causa que só nos diz respeito. O marco temporal já está decidido. Nós decidimos. O presidente Lula vetou, nós derrubamos o veto e o Executivo respeitou. Aí recorre e o Supremo não tem a humildade, a consciência de dizer não. Isso está decidido, a gente não vai mais se meter. Agora, olha só. Um ministro propõe, tu traz 3 representantes, tu traz 3, nós vamos decidir. Caramba! Não é assim que funciona. Isso aqui é legislativo, isso aqui é democracia. Eu sou igual ao Moro, o Moro é igual a mim, o Seifa é igual ao Girão, o Girão é igual a mim. Isso aqui todo mundo é igual com a mesma prerrogativa. Voto. O que me trouxe aqui foi voto. Esse tapa na cara que o Jacques Wagner, nós fomos para lá, dá tapa na cara, eu sou voto, diz o que você quer, me quer ou não me quer. E nós vencemos. E esses ministros, cara, não tem um voto. Eles vêm aqui pedir da gente na época da sabatina, com toda a humildade do planeta. E depois se acham. Eles já não conhecem mais, não sabem, Davi, que pela lei atual do impeachment nós podemos empichá-los sim. E eu encerro dizendo, nesse caso só remédio amargo. E o remédio amargo é empichar um desses ministros. Muito bem. Senador Márcio Bittar.